Olá, costureira, tudo bem? Seja muito bem-vinda à aula da costura do nosso vestido cacau, que é esse vestido maravilhoso que eu estou usando aqui. Se você não me conhece ainda, eu sou a Cris Mesquita, eu sou professora de modelagem e costura e eu estou aqui para te ensinar como que você vai fazer a costura do seu vestido cacau. Esse vestido que é uma das peças que estão disponíveis lá no meu site de moldes, então é só você ir lá que você consegue adquirir o seu molde no seu tamanho. Então, com o seu molde aí em mãos, vamos lá aprender como que você vai fazer para poder montar e ter o acabamento perfeito do seu vestido por aí também. Mas antes da gente começar com a nossa aula, eu preciso apresentar um pouquinho para vocês o que é o nosso vestido, né? Qual que vão ser os elementos que vão compor esse vestido e para você ter uma noção também de como vai ficar o resultado final da sua peça por aí também. Então vamos conferir todos os detalhes aqui junto comigo? Então quero começar aqui pela parte de cima. Ele é um vestido com alças. Eu coloquei essa alça mais larguinha, tá? Ela tem 2,5 cm de largura, mas ela pode ser algo opcional. Você pode estar trabalhando com diferentes tipos de alça, tá bom? Pode ser uma alça mais fina, pode ser uma alça mais larga, pode ser uma alça de amarrar, pode ser uma alça trançada, então pode ficar bem à vontade para colocar assim a alça que você preferir, que você estiver aí à vontade para colocar no seu vestido, tá bom? Então, coloca aí o seu gosto. Com relação ao decote, ele tem esse decote reto, mas ele é um decote mais fechadinho, tá? Não coloquei ele tão baixo, justamente para poder cobrir, né, essas nossas gordurinhas e ficar mais confortável para você poder abaixar e não tá aparecendo aqui o seu busto. Então, eu gosto de fazer ele um pouquinho mais fechadinho. Além disso, aqui, ó, nós temos este detalhe aqui, ó, do busto. Tá vendo, ó? Que ele fica como se fosse sobreposto. Apenas na parte da frente. Nas costas não temos esse detalhe. Ele para aqui, ó, na costura da lateral. E por falar em costuras, temos também essa costura aqui, ó, na vertical, que é a costura que passa por cima do busto, que vai dar essa assentada aqui, ó, pra gente poder marcar e deixar o busto bem valorizado e a cinturinha marcada. Então, já que você viu toda a parte da frente, vamos agora para a parte do corpo das costas, tá bom? Aqui nas costas, nós temos esse meio com lastex. Então, aqui temos lastex e nessa parte superior, vamos ter um elástico normal para poder segurar melhor e dar mais durabilidade também para o lastex. Então, vamos ter elástico aqui em cima e o resto aqui vai ser todo com lastex. E aqui a parte lateral para poder, né, segurar, dar estrutura aqui para a parte das costas do nosso vestido. E não quero que ninguém diga assim, ah, eu quero fazer o vestido, mas eu quero usar sutiã, porque olha, eu estou usando o sutiã com alça e eu vou dar uma dica especial de como é que você vai fazer para poder, ó, cobrir perfeitamente a alça do seu sutiã com a alça do seu vestido, assim, isso não vai ser uma barreira para você não fazer o seu vestido, combinado? Então, já viu aqui a parte de cima, vamos agora para a parte de baixo, a parte da nossa saia. Então, aqui na parte da saia, nós temos essa primeira parte superior, que é a nossa pala, que ela vem aqui, ó, arredondada, com esse corte arredondado, e ele é bem estreitinho, tá? Com relação à linha da cintura, é bem pequena essa parte, já, só mesmo para dar essa estrutura aqui para nossa saia, para ficar com esse detalhezinho bonitinho. Então, ele vem aqui arredondado na parte da frente e aqui para baixo vamos ter esse babado franzido. Eu fiz ele no comprimento longuete, fica parecendo só praticamente ali os pés e o tornozelo. Mas se você quiser fazer ele menor ou maior, pode ficar à vontade. Já na parte das costas, ó, o nosso recorte aqui, ele é reto. E vamos ter a compensação do lastex aqui na saia para poder ficar, né, acomodar certinho. Se você esticar aqui, ó, você percebe que a saia é do tamanho do lastex. Então, você vai ver como é que você vai fazer essa união para ficar perfeita. Temos pence, mantive a pence das costas e temos costura aqui, ó, na lateral e essa saia, ó, com esse movimento perfeito que vocês vão amar o resultado final. E ele, na parte da saia, não fiz forrado, tá? Mas se você quiser forrar a parte da saia, não tem problema, pode ficar à vontade, tá? Eu forrei apenas a parte de cima. E essa foi a visão geral do nosso vestido. Então agora vocês já tiveram uma visão geral de como é o nosso vestido, todas as partes que compõem esse vestido. Vocês viram que ele é muito bonito. E o mais interessante é que ele realmente foi para essa proposta bem verão, para poder ser uma peça mais fresquinha, mas mesmo assim que você continue elegante, bonita, moderna, bem vestida. Então você pode fazer em diversos tipos de tecido, diversas cores para poder ficar à vontade. Com relação à quantidade de tecido e a tipos de tecido, vamos lá falar um pouquinho sobre isso. Para fazer o meu vestido, eu gastei 1,5 m.
Eu estou usando o tamanho 40, tá? Lá da nossa grade de tamanhos. E eu usei 1,5 m. Então, ó, se você usar ali entre o tamanho 36 e o tamanho 40, 1,5 m dá o suficiente. Mas se for entre 42 e 46, aconselho 1,80 m. E se for de 48 aos 50, 2 metros de tecido. E tudo também vai depender se você vai manter o comprimento original do vestido, não. Se você for fazer ele mais longo, vai precisar de mais tecido. E se for fazer ele um pouco mais curto, vai precisar de menos tecido, tá? Mas já fica aí essa dica. Mas também, lá na ficha técnica, tem todas as dicas de quantidade de tecido, de tipo de aviamento que você vai precisar e também dicas de qual tipo de tecido fica bom para você poder utilizar. Eu trabalhei com um tencel, eu gostei muito do caimento, de como que ele ficou no corpo. O tencel, ele é um tecido que tem na sua maior composição viscose, né? Tem um pouquinho de viscose, um pouquinho de elastano, poliamide. Então ficou muito legal esse tecido. Então, ó, o tencel fica bom, o linho misto fica bom, a viscose, o viscolinho, tecidos mais fluidos assim fica bom. Se você quiser uma proposta um pouquinho mais encorpada de tecido de alfaiataria, fica bom também, tá? Só lembra que o caimento vai ficar um pouco diferente por ser tecidos mais pesados, mais duros. Mas tirando isso, fica tudo tranquilo. Como eu falei pra vocês, a parte de cima ela é toda forrada, toda embutida. Como não é um tecido transparente, na parte de baixo, eu queria um vestidinho um pouquinho mais fresquinho, na parte de baixo eu não coloquei forro, mas se você quiser trabalhar com forro, pode ficar tranquila sem nenhum problema. Combinado? Então agora vocês já viram todos os detalhes, já tem noção de quantidade de tecido, de tipo de tecido, já está com o seu molde aí prontinho. Vamos agora partir para a nossa aula prática. Nós vamos primeiro cortar no tecido, para depois ir para a máquina. Mas antes vamos com algumas observações aqui. Esse é um molde que você vai comprar, né, lá no nosso site e você vai receber o arquivo em PDF no tamanho A4. Então você vai precisar imprimir e montar. Se você não sabe como montar o seu molde, tem uma aula específica só ensinando de como você pode montar os seus moldes digitais. Então, vá lá nessa aula, você vai aprender como montar, você já volta com ele montado aqui para essa aula e vai dar continuidade assim para você poder cortar e depois costurar o seu vestido cacau, tá bom? Vou deixar também aqui o link na descrição para vocês poderem ter acesso a essa aula. Então, aproveitem bastante. Espero muito que gostem e se tiverem qualquer dúvida, sugestão, deixem aqui nos comentários que eu vou estar tendo o maior prazer de poder ler e também assim a gente poder conversar um pouquinho, trocar aí um pouco dessas experiências, tá bom? Boa aula para vocês e a gente se vê daqui a pouco. Olá, sejam todas muito bem-vindas à nossa aula do vestido cacau. Nessa aula você vai aprender, né, a como você vai cortar a sua modelagem e como que você vai costurar todo o passo a passo de como fazer o acabamento, a montagem do seu vestido cacau, que é esse vestido simplesmente maravilhoso que vocês já viram aí todos os detalhes. Então, você já sabe, né, como aprender a montar o seu molde digital. Caso você não saiba, tem um vídeo aqui no canal explicando só como você vai fazer para poder montar o seu molde digital, tá? O link também tá na descrição do vídeo. Então você pode ir lá, você vai aprender, a teoria vai ser a mesma para qualquer peça que você comprar lá no nosso site, tá bom? A montagem sempre vai ser a mesma, seguindo sempre essa mesma regra. Então depois que você tiver já com o seu molde todo montado, essa vai ser a distribuição que você vai ter aqui. Eu estou aqui, né, com a minha no tamanho real já, e eu vou colocar aqui uma miniatura para vocês verem como é que vai ficar o encaixe final, como é que vai precisar ficar a sua modelagem quando você terminar de montar todas as peças. Mas eu trouxe aqui para vocês verem alguns detalhes, né, o que você vai encontrar aqui na sua modelagem. A primeira coisa mais importante de todas é que assim, vai ter aqui na parte do babado da saia frente, esse quadrado aqui que está escrito 8 por 8. O que significa isso? Isso aqui é para você confirmar que a modelagem ela foi impressa, né, do tamanho correto. Então, a gente vai pegar aqui uma fita métrica para medir se realmente nós temos aqui, ó, 8 por 8. E assim você vai ver se a escala está realmente no tamanho real, no tamanho que você comprou a sua modelagem. Então, vamos lá. Então, é só pegar a sua fita métrica para você poder fazer essa conferência. Então, você vai ver aqui na extremidade, ó, você vai medir, ver se tem o tamanho 8 por 8. Bateu o tamanho certinho, então isso quer dizer que a sua modelagem está ok, que o arquivo estava do tamanho certinho, tá bom? As medidas batendo, então agora a gente pode, ó, ir analisar como é que estão aqui as outras partes da nossa peça. Então, nós temos aqui, ó, na parte da frente, temos frente e centro, frente e lateral.
Frente e centro vai ser na dobra do tecido. Na parte das costas, temos costa lateral e costa centro. A parte das costas centro, vamos colocar costura no lastex. E além disso, temos aqui a parte do detalhe da frente, que vai ser um detalhe que vai estar aqui, ó, no nosso busto. E para completar a parte superior, temos aqui a nossa alça, tá? Eu fiz uma alça fina, mas se você quiser uma alça um pouco mais grossa, pode ficar à vontade. E na parte de baixo, nós temos saia frente, saia costas, ambos vão ser cortados na dobra do tecido. E para completar a nossa saia, nós temos o nosso babado da saia frente e o babado da saia costas, tá? Que ele está ali, ó, o restinho ali. Então, já estou aqui com a minha modelagem já toda montada, vou recortar e já volto aqui para a gente poder cortar agora diretamente no tecido. Então, já estou aqui com todas as minhas peças do meu molde já cortadas e já estou aqui com o meu tecido, estava analisando como que ia fazer a parte do corte, né? Então, ó, já estou aqui com todas as peças cortadas, os babados, tudo. E com relação a tecido, vamos falar um pouquinho sobre. O tecido que eu escolhi para fazer esse vestido foi o Tencel. Tá? Ele é um tecido que ele tem sua composição grande parte de viscose. Mas outras opções de tecido para você fazer esse vestido pode ser o linho, pode ser o viscolinho, pode ser lese, pode ser tecidos fluidos, tá? Tecidos mais frescos. Ou também, se você quiser também na linha de alfaiataria, como crepe alfaiataria, sarja, também fica muito bom. É um modelinho bem versátil. O tricoline também vai bem, tá? Para fazer esse vestido. Como a proposta é ser algo bem verão, escolha tecidos com fibras naturais, que são mais frescas e vai dar tudo certo. E para fazer esse vestido, você vai gastar em torno de 1,5 m a 2 metros de tecido. Tudo vai depender, né, do seu tamanho e do comprimento que você vai querer para o seu vestido. Eu estou aqui com 1,5 m, mas vai dar assim a conta certinho. E ele é um vestido um pouco mais difícil de se cortar, porque como ele vai ser todo praticamente na dobra do tecido, e nós só temos, né, um lado de dobra, a gente vai cortar ele em partes. Geralmente tem o costume, né, de abrir o tecido, de abrir todos os moldes e cortar, mas por conta desse fator, né, de que ele vão ter muitas partes na dobra do tecido, eu vou cortando aos poucos. Então, vou organizar aqui e vou mostrar para vocês como é que vai ser esse processo. Então, o meu tecido ele já está dobrado no meio, tá? Ó, dobro orelha com orelha sempre, porque vai ficar muito mais fácil assim. Pra gente poder cortar, que já vai sair as partes duplicadas também. Então, vamos fazer aqui de tudo para otimizar o máximo possível o nosso tecido. Então, eu vou pegar aqui, começar com a parte do babado das costas, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, na orelha e vou medir o tamanho aqui, ó, do meu babado. E eu vou pegar aqui, ó, no cantinho, porque eu vou dobrar o meu tecido o suficiente para encaixar só esse meu babado. Assim, vai sobrar muito mais tecido do que se eu colocar aqui na dobra e cortar as outras partes ali. Então, eu vou fazer isso para poder otimizar mais espaço. Então, eu vou colocar ali, ó, na dobra, ali no finalzinho e vou dobrar aqui. Desse jeito, tá vendo? Então, o espaço que vai sobrar pra lá vai ser bem maior, a gente vai conseguir aproveitar mais, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, posicionar o babado. Que aqui, ó, ficou na dobra do tecido, né? E eu já posso cortar. Lembrando que todos os nossos moldes, eles já possuem margem de costura. Então, é só a gente cortar em volta, sem se preocupar em colocar margem. Beleza, então o babado já foi recortado. Vou reservar. E aí, eu vou fazer a mesma coisa com o meu babado da frente. Então, vou dobrar aqui o meu tecido só o suficiente para poder encaixar o meu babado. Lembrando que o babado da frente ele é um pouco mais estreito que o babado das costas. Então, vou pegar aqui o molde. Coloquei na dobra do tecido. Vou posicionar aqui, ó, com o alfinete. Vou recortar. Sempre quando eu for recortar, eu gosto de
trabalhar primeiro cortando as partes maiores, né, que é o que mais gasta tecido, e depois as menores eu vou conseguindo encaixar mais fácil. Por isso que eu tô cortando primeiro os babados. Então, posicionado no lugar, agora é só cortar. Prontinho, o babado da frente também já está, ó, cortado. Vou reservar. E agora me sobrou isso aqui de tecido para poder cortar todas as outras partes. Então, aqui vai ser assim, dobrando, cortando, dobrando, cortando. Vou começar cortando a parte do centro-costas, que ele vai aqui na dobra do tecido. Então, já dobrei ali, ó. Essa aqui vai ser aquela parte que vai ter o lastex. Então, eu vou posicionar aqui. E essa parte específica a gente não vai forrar. O resto do corpo todo vai ser forrado, tá? Então, esse aqui vamos cortar apenas uma vez. Então, venho aqui, ó, cortando. Pronto, costas cortadas, vou reservar. Então, vou deixar todas as partezinhas que estão faltando ali. Que agora vai ficar mais fácil, né? Pra poder ir cortando. Então, sempre lê também as informações no molde, que isso vai te ajudar a saber quanto cortar, o que cortar, como cortar, sentido do fio. Lembrando que o fio sempre vai estar paralelo à orelha, tá bom? Esses pontos são muito importantes. Então, posicionei frente lateral, costas lateral e detalhezinho aqui na frente, na dobra do tecido. Vou agora, então, ó, recortar. Essas partes que eu cortei, como eu vou precisar de outra vez, cortar outra vez, vou deixar aqui do meu lado, pra não esquecer. Aí, tá vendo que eu falei pra vocês? Vocês têm que ir cortando, dobra, corta, vê o que encaixa melhor. Esse vai ser o processo de corte desse vestido mesmo. Como o centro-frente é na dobra, eu preciso de 2 vezes para poder fazer o acabamento. Já dou com o tecido dobrado aqui ao meio. Vou só, ó, dobrar novamente. E encaixar aqui, ó. Que eu já saio já com as 2 partes que eu preciso. Então, já otimiza aqui meu processo de corte. Então, já temos aqui, ó, tudo já posicionado. Todos os moldes encaixaram perfeito. Ainda sobrou um espacinho, ó. Gostei. Aqui nas costas, na parte da saia, nós vamos ter pence de cintura. Então, ó, lembra de marcar a pence, tá? Ó, fazendo um pique nas extremidades. E com uma agulha de máquina, você vai furar o finalzinho da sua pence para poder deixar uma bolinha aqui, que nos ajuda na hora que a gente for costurar. Troquei a alça de lugar, porque como sobrou essa tirinha fininha, vou aproveitar para fazer um cintinho bem fininho para colocar no vestido, que vai ficar lindo. E com relação à alça também, outro detalhe aqui, se você quiser deixar a alça maior um pouco, pode deixar. Porque a alça é muito variável, né? Cada pessoa tem um tamanho de corpo e tudo. Então, a gente faz a alça, depois a gente prova no corpo, que vai ficar mais fácil pra gente ajustar, pra ficar o tamanho certinho
para cada pessoa, tá? Para você ir no seu vestido. E aqui, como eu falei, eu vou aproveitar essa partezinha aqui que ficou estreitinha para cortar uma tira de 4 centímetros para poder fazer um cintinho bem fininho mesmo. Então agora a única parte que a gente precisa entretelar são as nossas alças. Então eu vou pegar aqui a entretela e cortar rapidinho. E a entretela que eu vou estar utilizando é a entretela de malha. Quem me acompanha sabe que eu amo essa entretela. E precisa ser entretela termocolante, tá? Então é só cortar 2 tirinhas iguais a que você cortou. Prontinho. Então agora sim, todas as nossas partes do nosso vestido cacau já estão cortadas prontinhas pra gente agora costurar e deixar esse vestido lindão no corpo. Vamos então agora dar início à costura do nosso vestido cacau. Esse vestido que vai ser super rápido da gente costurar e vocês vão gostar bastante aqui da parte da costura. Então eu separei aqui por partes, tá? Pra gente poder fazer seguindo um passo a passo. Então primeiro eu vou começar pegando a parte da frente, tá? O corpo frente, tanto frente centro quanto frente lateral. Já estou aqui com as minhas peças e vou reservar aqui a minha modelagem. Então a primeira coisa que você vai fazer vai ser abrir aqui a parte do centro, tá vendo? Eu gosto de abrir deixando o direito voltado para cima, porque nós vamos precisar agora colocar aqui, ó, a parte, né, da frente lateral. Então, para isso, ó, é só você vir, colocar aqui em cima. E nós vamos unir aqui com a costura. Aqui nessa parte, você vai perceber, né, que a parte lateral veio para cá e a parte do centro foi reta. Na máquina, eu vou te mostrar um truquezinho de como você faz para poder essa costura ficar perfeita. Então, vamos lá. Lembrando que a gente vai estar sempre costurando, né, com 1 centímetro de margem. Então, para me ajudar, eu vou até colocar aqui, ó, meu guia imã. Então, eu vou sempre começar costurando da parte de baixo, da parte da linha da cintura, para cima, tá? Então, ó, vou fazer aqui o retrocesso e vou costurando. Quando você começar a chegar na partezinha que tá um bico pra cá e o outro pra cá, você vem, ó, acomodando. Então, você vai pegar aqui, ó, vai colocar uma parte em cima da outra. Vai distribuir ali e vai costurar. Simples assim. E aí, vai ficar perfeito aqui em cima, ó. E o busto direitinho e a costura maravilhosa. Então, agora é só fazer o outro lado. Então, aqui do outro lado vai ser a mesma coisa, né? Vou colocar aqui, ó, a lateral. Vou começar costurando por baixo. Lembrar sempre também de começar com um retrocesso. Começar e terminar com retrocesso, né? Então, ó, costurinha fica perfeita aqui em cima e dentro fica ótimo. Então, assim já temos, ó, a parte da frente pronta. Lembrando que o forro é exatamente igual. Então, eu já deixei o meu aqui pronto. E já tenho aqui a parte da frente prontinha, tá? A parte tanto do tecido principal quanto do forro. Agora, eu vou reservar, porque aqui na parte da frente nós temos um detalhe. Então, nós vamos pegar agora essa parte aqui, que é o detalhe da frente, nós cortamos ela 2 vezes, né? Então, eu vou reservar aqui minha modelagem e vou abrir. Colocando o direito voltado para cima. E aí, você vai perceber que nós vamos ter aqui, ó, 2 partes iguais. Por quê? Uma vai servir para fazer o acabamento da outra. Então, eu vou colocar aqui, ó, um por cima do outro, tá? Direito com direito. E vou vir aqui, ó, na parte de baixo, ó, costurando com 1 centímetro de margem. Beleza, eu costurei. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquele acabamento de arremate, né? Aquela costurinha de peso. Para isso, vou pegar aqui, ó, minha peça que eu costurei, vou abrir,
O excesso de costura aqui eu vou tomar para um lado, pode ser qualquer um dos dois lados. E aqui pelo direito, onde você jogou, né, aquele excesso de costura, você vai passar uma costura aqui, ó, para fazer esse acabamento. Prontinho, fiz o retrocesso, tá vendo? Ele vai ficar assim, ó, dobradinho. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou lá no ferro para passar tanto a parte do corpo que eu costurei, quanto também para poder, ó, vincar aqui essa parte do detalhe aqui da frente. Vou lá e já volto. Já estou aqui de volta na máquina de costura e vamos lá ver como é que ficou depois que eu passei, né? Já estou aqui com a parte do corpo, né? Tanto o tecido principal quanto a parte que vai ser o acabamento e aquele detalhe do decote. Lembrando que esse detalhe aqui da frente, você pode colocar na sua peça ou não. Se você não quiser colocar, não precisa colocar, não precisa ficar preocupada com relação a isso, tá? Mas saiba que ele vai estar apenas no tecido principal, ele não vai estar lá no forro, tá? Então, não precisa se preocupar com relação a isso. Beleza, então, frente já toda montada, vamos agora unir a frente com a lateral das costas. Então, você vai pegar aqui a parte lateral das costas, que é essa daqui, e você vai colocar, ó, uma lateral para um lado e a outra lateral para o outro lado. E nós vamos costurar aqui as laterais com 1 centímetro de margem de costura. Você vai depois repetir o mesmo processo na parte do forro, tá? E aqui, ó, no tecido principal, quando você for costurar a lateral, é para você já aprender junto aqui na costura aquele detalhe aqui do decote. Prontinho, então, laterais já costuradas, que nem eu falei, eu vou fazer agora o mesmo processo com a parte que vai ser o meu forro, né, o acabamento. Prontinho, então o forro também já foi. Eu vou reservar, tá? Que agora nós vamos focar na parte do centro-costas, porque vou trabalhar com elástico e lastex aqui na parte do centro-costas. Então, essa é a parte que vai trabalhar agora, o centro-costas. E é o seguinte, eu vou trabalhar aqui tanto com lastex quanto com elástico. Então, essa parte superior, que é a parte que vai ficar pra cima, né? Essa parte de baixo aqui é a parte da cintura, essa parte aqui é a parte do decote mesmo, é nela que eu vou colocar o meu elástico. E o resto vai ser todo em lastex. Então, eu vou trabalhar com um elástico estreito, tá? Esse meu elástico aqui, ele tem 1 centímetro de largura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro vir aqui e vou dobrar aqui, ó, bem na pontinha e fazer como se fosse uma costurinha de lenço aqui na ponta do meu decote. Prontinho. E agora, nós vamos dobrar o suficiente para poder encaixar aqui, ó, o meu elástico, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro colocar aqui o elástico. E vou assim, ó, dobrar, tá vendo? Então, eu vou costurar o elástico aqui na pontinha. Quando eu chegar lá onde eu fiz a costura, eu vou abaixar e vou dobrar assim, ó. E eu vou costurar novamente aqui na pontinha, mas sem costurar o meu elástico, tá? Então, agora eu vou vir aqui, ó, vou pegar e vou, ó, puxar o elástico pra deixar ele, né, ó,
tensionado aqui dentro. Você pode puxar um tanto que você acha que... uma largura que você goste, tá? Prontinho, vai ser assim. Aí eu vou vir aqui na pontinha, ó, pra poder segurar o meu elástico. E ele também tem que ficar o suficiente para que ele estique por completo, tá? Pra gente poder passar o lastex. Ó, o elástico ele vai esticar a mesma largura do meu tecido. Então agora eu vou trabalhar com lastex. Como eu tô trabalhando com um tecido escuro, eu vou usar o lastex preto, tá? Mas você pode usar o lastex branco sem nenhum problema. Eu gosto desse daqui, desse tubão, que ele tem um lastex mais fininho. Tem uns lastex que são muito grossos. Esses geralmente são os que dão problema na caixa de bobina, tá? Então, escolha um lastex mais fininho que você vai ter um resultado melhor. E aí, falando um pouco sobre caixa de bobina, o que acontece? Essa minha máquina, ela tem, né, uma caixa de bobina. Então, eu tenho uma caixa de bobina específica só para lastex. Mas se você não tiver, o que você vai fazer? Aqui, ó, nessa lateralzinha, você vai perceber que tem um mini parafusinho aqui. É só você soltar um pouco, frouxar, que ele vai estar na tensão perfeita, tá? Para passar lastex. Então, eu vou pegar aqui uma bobina para poder encher ela com o meu lastex. E aqui também vai uma outra dica para vocês. Quando você vai encher a bobina, você não pode tensionar o seu lastex. Por exemplo, tem gente que pega aqui, estica assim o lastex e vai enrolando. Não, você vai enrolar ele normal. Então, você vai pegar aqui a sua bobina e vai enrolando sem esticar. Porque a própria caixa de bobina já vai tensionar o lastex. Então, não precisa dar mais tensão para ele não, tá? E se a sua máquina for aquelas que a bobina vai aqui dentro, é só você encaixar. Não precisa mexer na tensão da máquina, tá? Então, pelo menos assim, nas que eu já fiz o teste, eu nunca precisei mexer na tensão. Era só encaixar a bobina e ela costurava perfeito, tá? Então, você tem que entender também um pouquinho de como funciona aí a sua máquina. Então, a gente vai enrolando aqui, ó. Você vai enrolar até encher a sua bobina. Pronto, então já enchi aqui minha bobina, você vai encaixar igualzinho, tá? Só vou trocar aqui as caixas de bobina e vou puxar aqui o meu lastex. Tudo normal. Então, agora, qual que vai ser a distância que eu vou dar? Eu vou dar a distância, eu gosto de dar a distância de um pé de máquina. Porque eu gosto dos lastex mais fininho, mais próximo um do outro, tá? E esse meu pé de máquina também, ele é bem pequenininho. Então, eu dou só uma distância, um pé de distância, ó. Coloco... Você não vai fazer retrocesso, tá? Com o lastex. E você vai, ó, esticar e vai costurar. Ó, ela vai ficar assim, ó, a costura do lastex embaixo, tá? E ó, do outro lado, você tem que ver se vai esticar e ele vai estar no lugar certinho. Se você puxar assim, ele ficar puxando, aí você tem que ver, ajustar a tensão na sua máquina. Então agora, ó, eu não gosto de cortar o lastex, eu gosto de deixar ele inteiro. Então é só, ó, vir aqui pra baixo, dar mais um pé de distância e ir costurando. E esse processo você vai fazer em toda essa parte aqui até terminar. Ó como vai ficando lindo, tá vendo? Quando você vai fazendo o próximo, e quanto mais você vai fazendo, mais ele vai enrugando, ó. E fica um resultado perfeito, bem profissional. Agora é só ter paciência e fazer até o final. Prontinho, então depois de alguns minutos, temos aqui, ó, a parte das costas, o centro-costas pronto. Ó como fica lindo.
o avesso, ficou bem profissional. Então, eu vou reservar junto com as outras partes do corpo, lá da parte da frente. E vou pegar agora as minhas alças. Eu estou aqui com as minhas alças, eu já entretelei elas, tá? Já colei entretela. Vou voltar aqui com o meu, com a minha linha normal, né? Sem ser o lastex. Pra poder, ó, fechar essas minhas alças. Então, como que eu vou fazer aqui? Aqui vai ser simples, tá, gente? É só dobrar ao meio e passar uma costura. Não tem mistério nenhum. E aqui a margem, né, é de 1 centímetro. Prontinho. Então, ó, já estou aqui com as minhas alças prontas. Agora a gente vai só desvirar. E com relação às alças, meninas, o que acontece? Vocês podem ficar bem à vontade, tá? Para qual tipo de alça vocês preferem. Vocês podem trabalhar com uma alça mais larga, vocês podem trabalhar sem alça também, vocês podem trabalhar com alça de amarrar, alça trançada, alça bem fininha, tá? Podem ficar à vontade aqui, vocês conseguem colocar um pouco do gosto, do estilo de vocês também, tá? Eu optei por fazer uma alça média, nem fina, nem grossa demais. Então, vou desvirar aqui. Pronto, então já tenho aqui as minhas alças. A parte de cima já tá toda montada, né? Então, eu vou reservar isso aqui e vou lá no ferro agora para poder passar as alças, passar a parte das costas, abrir a costura das laterais e já volto para terminar a montagem do corpo. Já estou de volta aqui na máquina, já com todas as minhas partes já passadas, costuras abertas. Olha como é que ficou também a parte do latex depois que passa no ferro, fica muito bonito. E também já passei aqui, ó, as minhas alças. Então, agora o que a gente vai fazer? Vamos posicionar as alças, vamos posicionar a parte aqui do latex e vamos fazer o acabamento. Então, o que acontece? Com relação às alças, né, é bom cada um poder provar o seu e poder ajustar a sua alça, porque cada pessoa tem um tamanho de alça diferente, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro colocar a parte do lastex e depois eu posiciono a alça, porque assim com o lastex já você consegue vestir, provar no corpo e assim você consegue determinar qual que vai ser o tamanho da sua alça, tá? Então, eu vou vir aqui na parte da lateral, das costas e vou, ó, costurar unindo aqui o centro costas com a lateral. Lembrando de deixar aqui em cima 1 centímetro de margem de costura para a gente poder fazer o acabamento. Então, vamos começar a costurar, ó, da parte da cintura e vamos subindo. E aí você vai perceber que por conta do lastex, né, deu uma enroladinha. Então, você abre aqui pra ficar certinho. Então, ó, ficou aquele pedacinho que eu te falei. E agora, ó, você vai vir aqui na outra lateral e vai, ó, puxar aqui o lastex e juntar aqui também. Prontinho, então, ó, aqui do jeito que tá, você já consegue provar no corpo e medir as suas alças, tá? Eu já fiz isso, já medi as alças. Então, já vou pular esse processo e vou direto já posicionar aqui as minhas alças. Então, marquei a posição que eu vou querer as alças, também isso é importante. Se você quiser usar com sutiã, assim você consegue já marcar onde você quer, né? Então, qual que vai ser o ponto de referência? Aqui na frente, eu tenho aqui, né, a costura. Eu vou colocar aqui, ó, ao lado da costura. E só uma dica, eu sempre gosto de deixar a costura, né, para as costas, né, para lateral, não para o centro. Então, faça isso. Então, vou vir aqui, ó, vou posicionar a alça aqui. De um lado, e eu vou vir aqui na parte das costas, ó, e vou colocar a minha outra alça.
E eu venho fazendo do mesmo jeito aqui do outro lado. Vou pegar a próxima costura da frente. Vou posicionar aqui ao lado da costura do busto. E vou pegar aqui, ó. E colocar aqui nas costas. Prontinho, então já temos aqui a alça posicionada. Vou desvirar aqui de novo, colocar do avesso, por quê? Porque agora nós precisamos também já aproveitar e já fazer também o nosso acabamento. Então, eu estou aqui, né, com a parte do acabamento. Você tem que lembrar de deixar decote pra cima e cintura pra baixo. E eu vou unir aqui, ó. Lateral, vai ficar lateral, centro costas e a outra lateral. Assim, a gente vai conseguir, ó, fazer todo o acabamento e deixar essa costura aqui, ó, embutida. Então, aqui vai ser um trabalhinho de paciência, ó. E com ele a gente já vai já costurar também as alças. Já deixar todo o processo aqui de montagem. Já vamos fazer o acabamento todo embutido de uma vez só, tá? E aí, você vai procurar aqui, ó, unir costura com costura aqui, ó, da lateral. E aí, você vem distribuindo aqui, ó. Aí, você vai colocar aqui também, ó, costura com costura aqui do busto, já prendendo também a alça aqui na parte da frente. E aí, você já vai também prender aquele detalhe, né, do decote. E aí, quando você chegar aqui, ó, na outra parte das costas, né, na outra lateral das costas, você vai vir aqui, ó, por cima. E aí, vai colocar a parte das teclas pra dentro, vai ficar de novo. Lateral, lastex, lateral. E vamos deixar isso aqui tudo embutido. Prontinho, então agora tá tudo posicionado. É só a gente vir aqui, ó, costurando. Então, vou voltar lá pro início por onde comecei. E vou costurar. Lembrando que é tudo com 1 centímetro de margem de costura, tá? Prontinho, já fiz aqui a costura completa. Vou vir aqui, ó, com a minha tesoura, aqui na parte do decote da frente, fazendo pix, só pra poder assentar melhor quando a gente desvirar, tá? Então, vem fazendo aqui uns pix em todo o decote, que assim vai ficar perfeito o caimento. Prontinho, então agora é só, ó, desvirar, que já vamos ter aqui, ó, o nosso corpinho pronto. Olha que lindo. Lindo, lindo, lindo tá ficando. Tá vendo? A única coisa que eu quero fazer agora é aquele costurinha de peso, né, em todo o decote aqui pra ficar, ó, perfeito. Então, eu vou vir aqui, ó,
Vou vir aqui por dentro, pelo lado do acabamento, tá? Do forro. E vou pegar a costura interna, vou jogar toda pro lado do forro. E aqui pelo lado direito, ó, vou fazer aquela costurinha. Não vou conseguir até o final, tá? Por conta aqui do acabamento. Vou então partir da alça em diante. Pronto, então, ó, já posso reservar o meu corpo, que ele já está pronto. Só pra poder passar no ferro e depois juntar com a minha saia. Mas, ó, tá lindo, 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 lindo. Então, eu vou reservar e vou pegar agora a minha saia. Nosso corpo do vestido cacau já está todo prontinho. Vamos agora passar para a parte da saia, tá? A parte inferior do nosso vestido. E vamos começar pela parte da saia mesmo. Vou primeiro fazer saia, depois eu vou fazer o babado, vou franzir o babado e emendar babado com a saia, tá? A saia é uma saia bem curtinha, bem pequenininha, só para dar realmente um tchan. Então, teremos pence apenas na parte das costas. Então, eu já deixei marcada aqui, mostrando para vocês o processo de corte. Marco aqui as extremidades da pence e faço um furinho aqui, ó, no finalzinho da minha pence. Vocês vão perceber que a parte das costas, ela é grande, né? Por quê? Porque não temos o lastex, então a minha saia tem que encaixar no corpo. Para poder encaixar, tem que ter a mais por conta do lastex, já que não vamos ter zíper aqui no nosso vestido, tá bom? Então, por isso que nossas costas são maiores, mas eu optei por mesmo assim deixar a pence, porque eu acho que dá um tchan especial no corpo. Então, vou vir aqui, ó, vou pegar as duas extremidades, os dois piques. Vou juntar aqui, ó, pique com pique. Vou procurar aqui, ó, o meu buraquinho. E vou fechar aqui a minha pence. Eu gosto sempre de começar de cima pra baixo. E você tem que ir, ó, morrendo, tá? Fez uma pence, agora é só você repetir o mesmo processo com a outra pence. Prontinho, então pences fechadas. Já tenho aqui a parte das costas prontas. Então, agora nós vamos pegar a parte da frente e vamos unir frente e costas pelas laterais. Você vai perceber que na frente nós temos, né, essa parte arredondada. Nas costas eu deixei reto, mas na frente deixei esse leve arredondado, tá? E aqui na lateral eu vou usar a costura normal, porque eu vou fazer esse vestido usando o overlock. Mas, caso você não tenha overlock, você pode estar fazendo tranquilamente as costuras francesas na lateral, tá bom? Então, é só vir aqui, ó, e juntar a lateral. Então, prontinho, laterais fechadas aqui. Vou lá no overlock, vou passar overlock, depois eu vou no ferro e depois eu volto com essa parte aqui, tá? Então, vou guardar. E agora, o último elemento para a gente montar é o nosso babado. Então, temos nosso babado frente e costas. Vou retirar aqui o meu molde. Prontinho. Então, aqui no babado, eu vou juntar primeiro as laterais. Vou começar aqui, ó, unindo as laterais. E aqui também é a mesma coisa. Você pode usar costura francesa ou pode usar overlock, que nem eu tô fazendo.
Prontinho, então aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou lá no overlock, vou passar aqui o overlock, vou no ferro, abrir as costuras e já volto para dar continuidade na montagem da parte da saia do nosso vestido cacau. Então, só para mostrar para vocês como é que ficou aqui, ó. Depois que eu passei no ferro, fiz overlock, ficou bem bom. Então, agora eu vou focar no meu babado, porque eu preciso fazer o franzido. O que acontece? Na saia, você pode ver que a parte da frente, ela é curva, ela é arredondada e a parte das costas é reta. E no babado, você vai perceber a mesma coisa. Um lado, que é a parte da frente, né? E um dos lados vai ter essa volta aqui, ó. Só que aí vai ser curvo pra cima. E o outro lado vai ser reto. Então, vai ser nesse lado que você vai fazer o franzido, tá? Porque do outro lado aqui embaixo é a barra. Pra você não se confundir. Então, olha direitinho aí qual que é o lado que a gente vai fazer esse franzido. Que vai ser a coisa que a gente vai fazer aqui agora. Então, eu vou colocar aqui a minha máquina no ponto folgado. Pra poder, ó, passar o franzido. Então, dei a volta aqui, ó, já passei a primeira linha. E eu vou dar uma outra, eu gosto sempre de trabalhar com 2 linhas pra fazer o franzido, tá? Porque eu acho que fica muito mais fácil e muito mais bonito também o franzido. Então, vou voltar aqui e fazer a segunda volta. Prontinho, então já dei as 2 voltas, já estou aqui, ó, com as minhas 2 linhas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui pelo avesso, vou pegar as 2 linhas da bobina. E vou puxar, ó. Pra assim, começar a franzir o meu tecido, ó. E aí, quanto você vai franzir? Você vai franzir o suficiente para poder encaixar lá na sua saia. Então, eu vou fazer esse processo e já volto aqui para mostrar para vocês como é que eu vou unir o babado com a saia. E aí, eu só quero que vocês tomem um cuidado. Quando vocês estiverem fazendo o franzido e forem distribuir direitinho, cuidado para deixar ele bem uniforme, bem distribuído. Não deixar umas partes assim, ó, com muito franzido, outras partes sem franzido, tá? Para garantir que todas vão ficar com a mesma quantidade de franzido, combinado? Então, eu vou fazer aqui e já volto. Terminei aqui o processo de franzir todo o meu babado, tanto frente quanto costas, e eu identifiquei aqui qual que era a frente, tá? Se vocês se perderem também, é só você medir aqui pela barra. O lado que for maior vai ser a parte das costas e o lado que for menor vai ser a parte da frente, tá? A frente ela é um pouco mais estreita do que as costas por conta do lastex das costas, tá bom? Então, assim você consegue identificar. Então, deixa identificado aqui. E aí, agora eu vou pegar a minha saia, ó. Vou colocar ela aqui do lado direito e vou posicionar aqui, ó, lateral com lateral, tá? Costura com costura. E aí, a frente tá pra cá e as costas estão pra lá. Aí, você vê na sua peça onde é que tá aí, pra você posicionar direitinho. Então, vou colocar aqui, ó, costura com costura. E aí, você vem aqui, ó, distribuindo tudo aqui na sua peça. Pra gente, quando for costurar aqui bem certinho. E bora lá que a gente já tá quase acabando já o vestido. Então, posicionou, encaixou tudo direitinho. Agora é só a gente costurar. Eu gosto sempre de costurar pelo lado do franzido, tá? Que eu acho que fica mais fácil pra ver e eu consigo costurar mais direitinho, tá? Mas aí também fica a seu critério. Se você preferir costurar do lado da saia, também pode ficar à vontade. Tá lembrando de costurar aqui também, ó, com 1 centímetro de margem.
Prontinho, então agora, ó, a nossa saia já está montada. O que eu vou fazer? Eu vou lá primeiro passar o overlock aqui, ó, pra fazer o acabamento. Vou passar tudo no ferro, vou passar o busto e depois eu volto pra gente estar unindo a nossa saia com o corpo do nosso vestido. Então, já estou de volta aqui, ó, na máquina, com o meu corpinho pronto. Já passei todo no ferro. Ficou perfeito, eu amei o resultado final, com o acabamento também. E estou também aqui com a minha saia. Já fiz o acabamento interno, ó, com o overlock. E também já passei no ferro. Agora só falta a gente unir o corpo com a saia, né? E aí, o que acontece? Como nós temos lastex, às vezes surge uma pergunta de como que a gente vai fazer para poder estar unindo, né? O corpo com a saia. Eu quero dar essa dica aqui para vocês, ensinar como que fazer esse processo. Ele é bem simples. Ele é até mais fácil pelo fato de que agora a gente não precisa se preocupar com zíper nem nada, né? Então, eu vou só primeiro tirar um pouco dessas linhas aqui, ó. Desse desfiado do tecido. Prontinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a saia e vou colocá-la do avesso. Desse jeito. E aí, eu sei que essa parte menor aqui é a frente e que essa parte maior aqui é as costas, né? Então, eu vou pegar aqui meu corpo e vou colocar aqui, ó, frente com frente, começando aqui pelas laterais. E aí, eu vou costurar aqui tudo junto, tá? Tanto forro quanto acabamento. Então, vamos começar aqui pela lateral, juntando, ó, costura com costura. E aí, aqui nas costas, a pence vai coincidir com o final, aqui, ó, com a sua costura, que não vai ser o início, né, do lastex. Então, eles têm que coincidir aqui, ó. Vou colocar um alfinete pra segurar. Aí, essa parte do lastex eu vou deixar solta. E aí, eu vou continuar aqui pelo outro lado. Então, eu venho aqui, ó, colocando também costura com costura na lateral. E a pence aqui, ela vai coincidir com o final da minha costura aqui das costas lateral. Perfeito? E aí, ó, esse espaço aqui do lastex, ele vai ser exatamente do tamanho, ó, que a gente precisa, do tamanho da saia, tá bom? Então, aqui na frente, você pode colocar o alfinete pra segurar aqui o restante. Prontinho, então agora nós vamos costurar. E aqui, ó, na hora de costurar, eu vou começar costurando pela lateral. E vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer aqui a parte do lastex, tá? Então, você começa fazendo aqui retrocesso. Então, quando chegar aqui, ó, na parte do lastex, você vai começar a esticar o lastex e costurar, tá? Não tem muito mistério, não. Só estica e costura. Então, agora é só terminar a costura da cintura. Prontinho, volta completa. E aqui, para acabamento, eu vou fazer com overlock, mas se você não tiver overlock, pode ser também viés, tá? Fica muito bom. Não indico fazer costura francesa aqui, não. Então, agora... Quando a gente desvira, temos aqui, ó, nosso vestido já todo montado. E na parte das costas fica assim, ó,
a saia se acomoda certinho do corpo, tá vendo? E pra finalizar aqui essa saia, só falta a gente fazer a barra. E aqui vai ser uma barra simples, uma barra só, dobradinha 2 vezes. Dobra uma, dobra 2, como é reto, você já consegue fazer as 2 dobras de uma vez só, tá? E costura. Então, agora sim, com a barra, nosso vestido já está finalizado. Só vou fazer algo a mais. Vocês lembram da tirazinha que eu cortei pra colocar na cintura? Então, esse aqui vai ser algo opcional. Se você quiser colocar, você coloca, senão não precisa. Vou reservar o meu vestido, depois eu vou passar o overlock aqui, que ele já tá todo prontinho pra colocar no corpo, tá? Eu vou só fazer, então, mesmo essa questão aqui, ó, dessa faixinha da cintura, que eu acho que dá um tchan, tira aquela emenda, né, da cintura. Então, aqui é super simples, ó, você vai pegar, vai ver qual que é o lado direito, vai dobrar assim, ó, e vai passar uma costura. Prontinho, então agora, ó, é só desvirar. Prontinho, então já estou aqui, ó, com o meu cintinho pronto, vou lá no ferro passar. Já tudo certinho, nosso vestido já está pronto, finalizado. Agora é só vestir e arrasar. Espero muito que tenham gostado dessa aula e até a próxima. E assim chegamos ao final da nossa aula do vestido cacau. E se você chegou até aqui é porque já está aí com o seu vestido cacau pronto também, gente. Esse vestido, ele é lindo e ele é um vestido que ele é até rápido, assim, de produzir. Então, espero muito que vocês tenham gostado dessa aula, aprendido várias dicas de como colocar lastex, de como você vai aplicar a saia no corpo com lastex, fazer esse detalhe. Ele ficou super lindo no corpo, eu amei, ele é um sucesso por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar o resultado de vocês, então tirem fotos, me marquem lá no meu Instagram. Inclusive, se você ainda não me segue, eu vou deixar aqui meu arroba para você poder me seguir também, compartilhar lá como que tá sendo as suas produções por aí. E a gente se vê na nossa próxima aula, que eu espero que venha em breve. E me contem aqui, que tipo de modelinho vocês querem ver por aqui e quer que esteja disponível lá na nossa loja de moldes. Me conta aqui que eu quero saber, que assim, quem sabe, o seu modelinho não pode ser escolhido para ser a próxima peça daqui do nosso canal. Um beijo e até a próxima!